mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: "Este bebê deve ser dos hebreus." No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: "A senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê?" A filha do faraó disse: "Sim, vá." A moça foi e chamou a mãe da criança. E a filha do rei do Egito disse à mulher: "Leve esta criança e amamente-a para mim. Eu pagarei você." A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou-a à filha do faraó, que o adotou como filho e deu a ele o nome de Moisés, tirado, dizendo: "Eu o tirei da água." O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia, ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu, um de seus parentes. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio, enterrando-o depois na areia. No dia seguinte, ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando. Ele disse ao homem que havia começado a briga: "Por que você está batendo no seu próximo?" O homem retrucou: "Quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Vai me matar também, como matou o egípcio?" Aqui, irmãos, você vê que é interessante que Moisés, ele nutre um amor por aquele povo, apesar dele ter sido criado a vida toda, 40 anos, lá no meio do Egito, né? Aliás, lá no meio de Faraó, né? De toda a realeza, costumes, festas, ele ainda tinha um amor por aquele povo que trabalhava lá como escravo. E aqui fala que ele foi passear e ele viu alguém ferindo um hebreu e ele cometeu um crime para salvar esse hebreu, ou seja, ele matou o egípcio e escondeu dentro de uma areia. Depois ele vai fazer um outro passeio, um outro dia, e ele vê, só que agora não é mais um egípcio que está batendo num hebreu, são 2 hebreus brigando. E aí ele fala para aquele que está batendo no outro, que é mais fraco, né? Por que vocês estão brigando? O que vocês estão fazendo? E obviamente, às vezes a pessoa que está batendo sempre é a mais agressiva, né? É a pessoa mais agressiva, e ele joga na cara de Moisés, dizendo: "E o que é? Quem foi que te colocou por juiz? Quem é que te colocou sobre nós para poder julgar a gente? Você pensa em me matar igual fez com o egípcio?" Só que isso foi falado nos gritos, alto, para todo mundo ouvir. Tanto que Moisés ficou com medo e que Faraó descobriu também e ele teve que correr, né? Essa parte, irmão, vai ser mencionada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né? Estevão fala sobre isso. Ele fala: "Olha, aquele que vocês rejeitaram como juiz foi aquele que Deus levantou para julgá-los." Ou seja, irmão, aqui esse homem diz: "Quem foi que te levantou?" Mas lá na frente, aqui no livro de Êxodo mesmo, a gente vai ver que Moisés está sentado julgando o povo. Olha só, né? Ele falou: "Quem te colocou por juiz?" É Deus vai colocar ele por juiz. E a mesma forma acontece com Jesus Cristo, né? Não era nem para estar falando, mas eu não consigo me reter sobre isso. Jesus Cristo, que também foi recusado, né? Além de ser recusado, foi morto, foi também aquele que Deus escolheu para nos salvar, né? Então, todos aqueles que Deus envia, irmão, são perseguidos, são mortos, são maltratados. E com nós não vai ser diferente, não, tá? Então segue aí, vamos ouvir agora de novo. Deixa eu soltar o áudio. Vamos lá. Segue. Moisés entrou em pânico e pensou: "Já descobriram o que fiz." O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço.
O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali. Mas Moisés saiu em defesa delas e ajudou-as a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: "Vocês não demoraram hoje. Por que voltaram tão depressa?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas." O homem disse: "Mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que venha comer conosco." Moisés concordou em ser hóspede daquele homem, que deu ao estrangeiro sua filha Zípora, pássaro, para ser sua esposa. Ela teve um menino, e Moisés deu a ele o nome de Gerson, imigrante, dizendo: "Sou imigrante nesta terra estrangeira." Muitos anos depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sob o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Êxodo, capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: "O que está havendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido?" Irmão, outra parte interessante é que a gente sempre esquece, quando fala dessa passagem bíblica, a gente só fala que tinha um fogo, né? Mas não, aqui na Bíblia está falando que tem, lá no meio daquele arbusto, da sarça, tem um anjo e fogo. Quando eles estão olhando lá, tem um anjo e muito provavelmente fogo em volta do anjo, e ele está no meio lá daquele arbusto, né? Se a gente olhar aqui, ó, no versículo 2, tá? Aqui no versículo, ó, "E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça." Tá? Então, eu estou pausando aqui porque a gente já prestou atenção que as pessoas esquecem disso aqui. Quase ninguém menciona. E não é só fogo, tem um anjo ali, o anjo revestido de fogo, tá? E ele tá bem na sarça, ali no meio daquela sarça, e a sarça não queima. Sim, Cristiano? Então, falar para vocês, que Horebe também é um monte de Sinai, é traduzido em grego e romano, né, irmão? Tá certo? É um dos montes, né? É que o Sinai tem vários montes. Perdoa. São vários montes, né? Aí tem o Monte Horebe lá, que é um deles, né? É um deles. Tá bom? Então aqui, irmão, só para encerrar essa parte aqui a gente não pode esquecer que no meio dessa sarça, né, tem um anjo, e é o anjo que representa o Senhor, quem vai falar agora com Moisés, tá? Então vamos seguir aqui, vamos ouvir. Eu tenho que mudar de tela para soltar aqui. Vamos lá. Consumido pelo fogo. O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto. "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Sim, estou aqui." E Deus disse: "Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado." Ele prosseguiu: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó." Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: "Faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores,
e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: mas por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: eu vou com você, e a prova de que fui eu quem o enviou será esta. Depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo, neste monte. Moisés disse a Deus: suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntem: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Irmão, lembra que a gente já falou sobre isso, né? Eu não vou... a gente está deixando ocorrer bastante, porque eu não vou ficar falando muito, porque a gente já falou sobre essas coisas. Então, como a gente já conversou, e vocês lembram, Deus está sendo inquirido. Moisés pergunta: qual é o seu nome, Deus? Deus não fala o nome dele, tá? Ninguém sabe o nome de Deus, não existe. Quando alguém fala o nome de Deus, não, ninguém sabe o nome de Deus, tá? Porque Deus nunca falou o seu nome. Não existe uma única passagem da Bíblia onde está dizendo que Deus está falando o nome dele. Olha, o meu nome é esse, ó, o meu nome é esse aqui. Não tem, não existe. E a gente já explicou sobre isso, e eu vou dar uma falada bem rápida assim, que é para vocês entenderem, tá? A própria Bíblia também fala que os nossos nomes vão ser mudados quando entrar no céu. Nós vamos receber um novo nome. Esse nome terreno daqui, esse nome que o meu pai me deu, a minha mãe me deu, o nome que a sua mãe te deu, o seu pai te deu, ele não vai herdar a glória de Deus. Lá é tudo por Deus, até os nomes é dado por Deus. Tudo é de Deus, tá? Então, até o nome de Jesus Cristo, né? Como na outra vez a gente já foi até no livro de Apocalipse e mostrou lá. Até o nome de Jesus Cristo vai ser mudado. A Bíblia fala que Deus vai dar um novo nome para nós e um novo nome para o Senhor Jesus também. Ele fala: e eu vou escrever na sua testa o meu novo nome e o seu novo nome. Então, como tudo que é da terra não vai herdar o céu, nem sequer os nossos nomes, então para pensar um pouco. Se até o nome de Jesus vai ser mudado, se Deus tivesse falado o nome dele, ele não ia ter que mudar também? Porque uma vez que ele fala o nome dele entra nessa terra, entra nesse mundo, começa a fazer parte desse mundo. E aí, obviamente, Deus também ia ter que mudar o nome dele. Mas como tudo em Deus é eterno, né? E não vai haver mudança, então provavelmente isso já é uma conjectura que a gente está fazendo, tá? A conjectura é uma análise que a gente faz das evidências que a gente encontra. Então, por isso que Deus não fala o nome dele, tá? Então, esse é o único momento em que Deus está dialogando com o ser humano e o ser humano pergunta o nome dele e Deus não fala o nome, tá? Você vai ver em outros lugares que fala na Bíblia, e será chamado pelo nome de Deus, mas não é o nome real de Deus, tá? Existem codinomes que são adotados em nome de Deus. O que é codinome? Codinome é um nome comum. E você pega esse nome e atribui uma pessoa. Quando você atribui o nome a uma pessoa e aquele codinome começa a ser usado em lugar de nome, aí ele já passa a ser usado com a primeira letra maiúscula. E eu vou lembrar vocês agora alguns codinomes que é dado a Deus, mas que existe um significado comum para eles, como Criador. Quando a gente fala Criador, a gente sabe que está se referindo a Deus.
Mas existe o nome comum criador, que é alguém que cria alguma coisa, alguém que criou o celular, alguém que criou o computador. Você vai falar, olha, esse homem é o criador dos celulares, é o criador do carro, né? E assim por diante. Tem o nome Senhor, Salvador, né? E outro, até sobre o diabo, Satanás, a mesma coisa. Eles falam inimigo, o caído, né? Qual é o nome mais que o povo dá para ele? Caído, inimigo, esses nomes, né? Então, isso são chamados de codinomes, tá, gente? É codinomes, tá? Ok? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Deixa eu soltar o áudio aqui. Segue aí. Deus prosseguiu. Diga aos israelitas: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: vi o que está acontecendo com vocês no Egito e resolvi tirar vocês da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvidos a você. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: o Eterno, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro. E ali prestaremos culto ao Eterno nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que seja obrigado. Por isso vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com meus milagres, e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e às hóspedes de sua casa objetos de prata e ouro, joias e roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Êxodo, capítulo 4. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim. Não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer: o Eterno apareceu a você? Que nada. Então o Eterno disse: o que é isso em sua mão? Uma vara. Jogue-a no chão. Moisés obedeceu, e ela se transformou numa cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele fez isso, e a cobra voltou. Acabou-se que era O que aconteceu? Não, Caiu. mas não era para ter acabado. Caiu. Peraí, não. Caiu? Caiu. Tá, peraí, então. Ele dá um tempo, que eu acho que ele vê que está muito tempo compartilhando, ele não sabe se está usando ou não, mas eu vou voltar compartilhando de novo. Tá bom assim? Vocês estão gostando? Tá bom? Eu Tá acho- ótimo. Sim. Tá até mais rápido, né? Assim, até mais. Então, a gente vai fazer assim, no 5º capítulo a gente vai parar e vai falar e vai comentar sobre, tá? Então vamos voltar a compartilhar aqui. Hein? Tá bem legal. Estão vendo aí? Dá para ver? Sim. Vou Sim. soltar o áudio. Vamos lá, solta o áudio. Leprosa, parecida com a neve. O Eterno ordenou: põe a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso. Quando retirou a mão, ela estava saudável, como antes. Se eles não acreditarem em você,
Nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas se mesmo depois de virem os 2 sinais, ainda não acreditarem, nem derem ouvidos à sua mensagem, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar o chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno disse: E quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com sua boca. Estarei a seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu. Por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E neste exato momento, ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar, e com ele, quando ele falar. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca. Mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e disse: Preciso voltar para meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu: Vá em paz. E o Eterno disse a Moisés em Midian: Pode voltar para o Egito. Todos os que queriam matar você já morreram. Moisés pôs sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo, levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés: Quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença do faraó. Mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao faraó: Esta é a mensagem do Eterno. Israel é meu filho, o meu filho mais velho. Eu disse a você: Liberte meu filho para que ele me sirva. Mas você se recusou a libertá-lo. Por isso, vou matar seu filho mais velho. Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra de pele que recobria o pênis de seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse: Você é um marido sanguinário para mim. Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. O Eterno falou a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele obedeceu, encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou. Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que, por ordem dele, iria realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo que o Eterno havia falado a Moisés, que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram. Bom, irmãos, agora, que a gente já chegou
no capítulo 5. Deixa eu só anotar aqui para não perder depois o tempo do vídeo. Agora a gente vai fazer os nossos comentários aqui, tá? Bom, a gente está vendo aqui. Sim, pode falar. Eu posso querer falar um pouquinho com você. Meu áudio tá... Oi? Tá bom. Isso, peraí. O meu áudio agora funcionou, né? Eu tirei o fone de ouvido. Então, assim com narrando, fica menos cansativo, né, Josafá? Assim, a gente... É porque a gente fica muito sentado, né? Fica muito sentado. Se for a narração rápida assim, até bom. Antes de tudo, também deixa eu falar para você, eu percebi aí na narração uma parte aí, talvez os irmãos, as irmãs perceberam, né? Uhum. A narração disse, Deus estava falando com Moisés, que Arão já estava vindo ao encontro dele. Sim. Com Moisés, então, Deus já tinha falado com Arão, então, né? Sim, Deus estava falando com Arão. Deus estava falando com ele aqui e, ao mesmo tempo, já dando ordem, instruindo Arão já para vir ao encontro do caminho, né? Já para vir encontrá-lo. Interessante. É interessante. Então, assim, depois você vê com os irmãos, mas a narração fica ótima para a gente, porque é difícil a gente ficar 2 horas, 5, 3 horas na cadeira, né? Tá bom? Sim, exatamente. Bom, a gente já fez os comentários sobre até o capítulo 5, né? É bom, mas também tem um prejuízo, porque quando a gente estava lendo, a gente estava indo com mais atenção em cada palavra, mais cuidado, tal. Fica mais cansativo, tudo, mas tem lá os seus benefícios também, né? Mas tá bom. Fica mais bem explicado. Exatamente. Devagarzinho. Fica muito mais bem explicado. Tá, mas vamos seguir assim. Talvez no próximo sábado eu traga uma outra narração que eu vou procurar até achar, talvez uma narração idêntica da Bíblia, né? Para ficar mais fácil para a gente acompanhar, né? Só que eu recomendo vocês ouvirem essa narração. Essa narração que esse pastor está fazendo é dessa Bíblia que eu indiquei para vocês. Vocês viram que é diferente? Ela tem uma leitura mais gostosa, a gente entende melhor as frases, porque ele já pega algumas frases que estão um pouco difícil de entender e já transforma ela, né, e deixa ela já segundo o entendimento dele. Pode ser que tenha alguma palavra ou outra que ele acaba acrescentando a mais que não está na nossa Bíblia normal, tá? Pode ser que aconteça isso. Bom, você pode ir pausando, né, Josafá? Você vai pausando e vai explicando também, porque assim não fica, nem perde uma parte nem perde outra. Exatamente. Bom, irmã Esther, pergunta. Então, é assim, irmão, eu queria entender, não sei se o irmão vai conseguir explicar, que Deus, quando fala com Moisés, no capítulo 3, no versículo 18, ele fala assim: agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E é exatamente o que Moisés fala mais tarde para o rei lá do faraó, que ele quer ir só sacrificar. Irmãos, isso não é um ardil, uma mentira, porque eles iam embora para sempre. Eles queriam, libera nós que não queremos mais ser escravo. Eu queria entender que Deus manda Moisés mentir, como assim? Não é bem mentir, irmã. Mentir é quando ele inventa uma coisa que não é verdadeira. Ele ia ao deserto? Ia. Ele ia sacrificar? Eles iam. Só que ele não termina, ele não conta o resto, né? Ele fala, mas não vamos mais voltar. E a gente vai ver, a irmã pegou um ponto muito bom, tá? Porque esse tipo de diálogo vai acontecer muitas vezes depois, quando ele está falando com o faraó. O faraó fala, a gente vai andar a caminho de 3 dias, deixa-nos ir para que a gente sacrifique. O faraó não quer deixar justamente porque não quer perder a mão de obra escrava. Ninguém vai querer perder a mão de obra. Eu achei incrível que é assim, é verdade que eles vão, em qualquer lugar eles sacrificam, eles adoram a Deus. Mas assim, é uma coisa muito óbvia, que se você abre a porteira para o teu escravo ir embora, ele não vai voltar.
Não, mas é por isso que Faraó, lá a gente vai ler e vai ver que ele está dizendo assim, tá bom, vai chegar uma hora que a peste é tanta que ele vai, tá bom, eu deixo vocês ir, só que os filhos de vocês e as mulheres ficam, só vai os homens. Aí eles falam, não, nosso Deus disse que como é que fala? É uma cerimônia de adoração, então tem que ir todo mundo, né? Mas, irmã, por outro lado, a gente também não pode dizer, tipo assim, Faraó não poderia dizer que ele estava sendo enganado, porque Faraó não ficou vivo. Se Faraó fica vivo, se o seu senhor está vivo, você é obrigado a voltar. Mas Deus mata ele no mar. Certo. Ou seja, morrendo no mar, praticamente falar, agora eu não preciso mais voltar. Talvez, irmã, foi esse o propósito de Deus levar eles pelo mar. Porque tinha outro caminho que não precisava passar pelo mar. O mar Deus já queria abrir o mar, porque ele vai falar um pouquinho antes, eu vou abrir o mar para matar eles no mar, para mostrar, porque o Egito era a maior força bélica daquela época, era o exército mais poderoso que tinha. Né? Até porque José, na época de José, ele ajudou o Egito a ficar muito rico, né? Muito rico, com muito dinheiro, eles têm engenharia, os melhores, as cabeças pensantes, os profissionais, estavam tudo lá, né? Então, mas é muito bom, viu, irmã Esther, levantar isso aí. Incrível, é que aquele dia que nós lemos junto, eu não me atentei a isso, mas era uma pergunta que eu já tinha me feito, assim, de conhecer esse texto, e aí quando foi esse rapaz agora, assim, no resumo que ele foi fazendo, aí eu falei, eu vou fazer essa pergunta, foi assim, me chamou a atenção. Não, vamos. E isso vai vir depois, mais para frente, tá? E a gente não vai esquecer. A gente vai discutir. Mas tem todo esse, sabe, essa ideia em volta. Ou seja, se eu saio dizendo pro meu chefe, eu vou até em casa. Eu vou até em casa lá comer, e se eu não volto mais, abandonei o serviço. Mas se eu tô em casa e eu fico sabendo que a empresa explodiu, ou morreu todo mundo lá, chefe com todo mundo, eu tô praticamente livre, né? O que eu vou fazer mais lá? Então, tem essa incógnita, ou seja, se ninguém morre, o Faraó fica, eles não poderiam ter ido embora, eles tinham que voltar, que era o mais correto. Eles tinham que voltar porque o tratado foi 3 dias, quer dizer, 3 dias de caminhada, né? De caminhada. Mas Deus tinha plano, né? E o plano era fritar todo mundo, fritar não, né? Era folgar todo mundo, porque eles não tinham armas, eles estavam assustados, mas Deus tinha... eu fico pensando, Deus colocou no coração deles mesmo para perseguir eles passando na água. Como é que você vai entrar na terra vendo que tem 2 paredão de água e sabendo que ela só foi aberta por causa daquele povo? Loucura, né? Se vai que aquele povo acaba de passar o último, quem garante que essa água não vai descer? Que foi o que aconteceu. Mas até isso, lá tá falando na Bíblia que Deus colocou no coração deles para eles entrarem e seguirem. Certo. E eles foram. E imagina, em um só golpe, assim, Deus matou, acabou e executou o maior exército do mundo naquela época. Deus abençoe, irmão. Tá bom, irmã Esther, mas fica atenta, tá? Amém. Nisso aí, que a gente vai falar mais sobre isso depois. Irmã Carminha. Olha só, irmão, dá para o irmão explicar essa parte aqui? 24, versículo 24 do capítulo 4. Aconteceu que a caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida do seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse: esposo de sangue por causa da circuncisão. Então, nesse caso, ele não estava circuncidado, Moisés também? O filho não estava, e Moisés também não?
Moisés, eu não tenho certeza, é capaz que não, né? Não, eu acho que Moisés estava, né? Vamos ver aqui. Mas eu tenho explicação para isso, tá? Vamos ver aqui. Ó. Então dirás assim o Senhor, 24, né? É. Então aconteceu no caminho do Senhor da estalagem que o Senhor encontrou e quis matar. Ele quis matar o filho de Moisés, né? Então Zípora pegou uma pedra aguda do prepúcio do seu filho, ele lançou aos pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviaram-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Não, eu acredito que Moisés era circuncidado. O anjo quis matar o filho. Por que o anjo está querendo matar o filho? O anjo só está cumprindo um acordo. Foi um acordo que foi feito lá com Abraão, desde o começo, ou seja, Deus falou: o filho mais velho é meu, o primogênito é meu. Ou seja, para você ficar com ele, você vai resgatá-lo. Ou seja, você vai fazer aí o sinal do prepúcio, que é o sinal de que é de Deus, Deus pertence a ele, né? E você vai resgatá-lo, você faz uma oferta, ou seja, algo vai ter que morrer no lugar do filho, que é justamente a oferta, tá? Agora eu não lembro exatamente onde a gente leu isso, tá lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão sobre o pacto que ele faz, né? Então, nesse caso, o menino aqui não era circuncidado, ele não circuncidou o filho, quer dizer, ali ele estava quebrando o pacto. E Deus veio para matar o filho, não é isso? É isso que eu entendi. Exatamente. É porque o pacto é esse. O filho mais velho é meu, eu vou levar embora. E Moisés está indo para uma missão em desacordo com Deus. Ou seja, é como se Deus olhasse e falasse assim: alguém lá, Moisés não está de acordo com as regras, ou seja, a tradição da promessa que está sobre todo o povo, que veio desde Abraão, ele está seguindo lá e não está de acordo. Então Deus manda só executar o serviço. Não é que Deus manda, Deus sabe que ele ia lá e ia fazer, né? Mas Moisés, ele não fez. Quem fez foi a Zípora que fez. Foi a Zípora, exatamente. Mas ela deve fazer, não? Não, ali, não precisa ser exatamente o homem, mas ali a gente vê que está muito resumido, né? Mas como que a Zípora sabe que tinha que ir lá no prepúcio da criança? Porque provavelmente, como ele não fala tudo, eles devem ter falado ou discutido. Eles deviam estar discutindo. Zípora estava brava ali. Eu falei: tô vendo que você é um esposo sanguinário, mas ela não estava entendendo. Precisava sair aquelas gotas de sangue, que era justamente do prepúcio na hora da circuncisão. Ela estava assustada, mas eles provavelmente devem ter discutido ali, né? Ao ponto dela ela fazer o que ele estava dizendo. E aí, então, ele viu que o que estava lá, que a gente não sabe o que era, o que estava ali, eu não sei se era uma tempestade que estava caindo, alguma coisa colocou medo neles e eles sabiam que era por causa da criança, né? Ou então a criança ficou doente, alguma coisa aconteceu, eles sabiam que era algo de Deus, sabia que o que estava vindo era de Deus. E quando eles circuncidam a criança, eles veem que passa, que o negócio passa. Né? Ou a criança melhora. A Bíblia, gente, ela está sempre resumida, tá? Então a gente às vezes não vai ter todos os detalhes. Então é por isso que é importante, que nem a irmã Carminha atenta nisso também, a gente foi e pegou detalhes de um e de outra passagem bíblica e a gente constrói ali um raciocínio, aí a gente usa a conjectura. Tinha um pacto, tinha uma regra, o anjo só está indo executar aquilo que foi combinado com Abraão, Deus já tinha combinado, e o pacto que Deus faz com Abraão, fala, é com toda a sua descendência. Não se esqueça do nosso pacto. E Deus é aquele que faz pacto, ele honra o pacto dele. Não é à toa que Deus... Qual que era a parte de Deus? A parte de Deus é o seguinte: eu vou te levar e dar tudo o que eu te prometi. Ele cumpriu. Deus fez a parte dele. Então Deus cumpre. Então Deus mandou o anjo lá para cumprir o pacto que ele tinha feito, né? Depois, eu não sei se alguém puder procurar aí, a gente achar essa parte da circuncisão. Abraão casa com Quetura, tem a parte da circuncisão, mas foi muito bom a irmã lembrar isso, para a gente comentar. Abraão manda seu servo, Abimeleque, porque essa parte é interessante, assim, né?
Se a gente não entende isso, ou não vai lá atrás buscar isso, a gente vai achar que que aconteceu uma loucura ali, né? Alguma coisa, alguém está querendo matar a criança do nada. Não. Deus só está cobrando o que foi acordado. Não, mas a minha dúvida ali era por que a Zípora fez e ele não? Então ele era displicente nesse caso, nessa questão aí. E a Zípora pegou e ela mesma fez. Exato, irmã. Muito bem. Como o irmão está falando, certamente eles conversaram sobre esse assunto, mas não fez a vontade de Deus. Ela pegou e fez. O menino era grande, gente. Porque ele nasceu lá na terra de Jetro. Quando ele esteve lá, levou tempo, que ele viveu lá muito tempo ainda. Depois ele foi para o Egito. Aliás, depois Deus encontra ele, até ele ir para o Egito. O menino já devia ter sido grande. E o pacto era logo que nascesse. Parece que era até o 8º dia. Na lei é no 8º dia. Mas quando conversa com Abraão, parece que é logo que nasce, é logo no comecinho, já tinha que ter feito o pacto. No capítulo 17, tem até um subtítulo, a instituição da circuncisão. Aí Deus manda todos os nascidos homem tem que circuncidar. Muito bom, irmã Esther, Deus abençoe. Eu vou ler aqui, ó. Então Deus tomou Abraão ao seu filho Ismael. É isso mesmo. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, todos os homens, e a todos os comprados do seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a sua carne do seu prepúcio, ou seja, até Abraão fez também o dele. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro foram circuncidados com ele. Mas ele fala, parece que Deus conversa com ele um pouco antes também, né? Então Abraão dará luz. Vamos ver aqui antes. Ele disse Deus, na verdade, Sara, enquanto Ismael também... Pouco antes, irmão, acho que no verso 9 ou 10 ali, ele fala, circuncidarei a carne do vosso prepúcio, no 11. Exatamente, a aliança. Que é de 8 dias, verso 12... É tudo no capítulo 17, né? Certo. E ele fala aqui, ó. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardas a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Olha, ele fala qual é a aliança, ó. É esta, ele fala. Que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de aliança entre mim e vós. Ou seja, né, Abraão, quer dizer, Moisés estava indo sem o sinal da aliança, ou seja, ele não era, é como se dissesse assim, ele não era digno de estar indo porque ele não estava nem sequer guardando o pacto principal, que era a aliança. Tá aqui, ó, 8º dia, e foi até instituído isso aqui na lei. Ó. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou minha aliança. Então, esse é o motivo. Moisés foi criado pela mãe até o 3º mês, então, muito provavelmente, ele sim era circuncidado, né? Exatamente, irmã Esther. O Moisés, como ele foi criado pela mãe no 3º mês, ele deve ter sido circuncidado já no 8º dia. Mas o menino não era. Isso. Então, esse último verso aqui, ó, capítulo 17, versículo 14, aqui explica o que o anjo foi fazer lá, né? Ele foi fazer o quê? Ele foi cumprir o pacto. Foi feito um acordo, não foi? Foi. E qual que era esse acordo? Ó, e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo,
quebrou a minha aliança. Então Nossa. Deus só estava indo lá, mandando o anjo cumprir a ordem, ou seja, quebrou a aliança. E o anjo volta. Por que ele volta? Porque ela corre e vai circuncidar. Ou seja, ela faz ali então como é que fala? O sinal, né, da aliança entre eles e Deus. Muito bom vocês fazerem essas pausas, gente. Isso que vocês estão ouvindo agora, poucas pessoas ouviram, porque poucas pessoas fazem essa leitura devagarzinha para levantar essas questões para a gente poder abordar, tá? Então pode ter certeza que vocês vão ter mais isso para poder ensinar outras pessoas, orientar, que a gente fez agora aqui. Isso aqui é um estudo, né? A gente viu o problema que a irmã Carminha levantou, né? E a irmã Esther também ajudou a gente a lá atrás e a achar o motivo de que o anjo apareceu ali. Espera um pouquinho. Sim, Cristiano, pode falar. Tinha um anjo que cuidava disso, porque eu não estou lendo na Bíblia, eu não estou encontrando um anjo. Tinha, lá fala que era o anjo que foi tentar matar a criança. Ele tá vindo a mando de Deus, né? Ele cuida disso. Entendeu? Sim. Sim. A irmã Kátia Suzana, irmã Kátia. Ô, irmão, eu quero saber assim, Satanás e seus anjos tinham sido jogados na terra quando Deus criou o mundo, ou a natureza do homem já era natureza ruim mesmo? Ô, irmã Kátia, é que essa pergunta tá fora da nossa leitura aqui, senão a gente vai acabar se perdendo, né? Não, mas é porque eu quero saber se foi o adversário que colocou essas coisas na mente do faraó para perseguir o povo, ou se ele já tinha natureza ruim mesmo. Não, ele tinha natureza... tá, você tá falando do faraó. Não, ele tinha natureza ruim, mas é óbvio que quando ele vê toda aquela obra, aquela coisa, ele vai acabar amolecendo. E Deus endurece para que ele se mantenha rígido, porque o plano de Deus era mostrar para toda a humanidade, até dos dias de hoje, que ele é Deus. Quando ele faz todas aquelas obras, não é só para aquele povo daquela época, é para todo... Ele tem até um texto que a gente vai acabar lendo em Êxodo, que ele fala, para que toda a terra saiba que eu sou Deus. Ou seja, Deus está... Naquela época, havia vários tipos de deuses na terra. Vários tipos de deuses. E Deus era colocado como mais um igual aos outros. Deus era mais um. Então, quando Deus faz tudo isso, o que ele está fazendo? Ele está mostrando, eu sou Deus de verdade. Esses outros que vocês adoram, não. Só eu abro o mar, só eu firo a terra com pés. Ele está mostrando que só existe um Deus verdadeiro. Entendeu, irmã? Então, quando Deus faz tudo isso, ele põe terror em todos os lugares, ele humilha todos esses deuses de barro, de pedra, né? E ele manda a mensagem assim, eu sou o único Deus verdadeiro. Todos esses outros são invenções de vocês. Então, é essa mensagem que Deus passa. E para isso, para que ele consiga fazer tudo isso, ele endurece o coração de Faraó. Mas Faraó era ruim, ele já era ruim mesmo. Tá bom, obrigada, Deus abençoe. Minha irmã. 10 pestes, né, que aconteceu, né? Foi 10 pestes que aconteceu lá no Faraó, lá no Egito. 10 pestes. Irmã Carminha? Não, eu não. Ah, tá. A irmã Carminha e a irmã Esther é aquela que senta na frente e quando você pergunta uma coisa, elas sempre levantam para falar. Elas são as mais inteligentes, estão sempre com a resposta na ponta da língua. Eu tô falando na classe. Interessada, irmão, não me considero. Irmão, eu levava o nome de puxa-saco, mas é que eu gosto de aprender mesmo. Eu também. Eu não sei de nada, não, irmão, pelo amor de Deus. Você está certo. E eu quero saber aqui as outras irmãs para participar também, tá? A irmã Salete. A irmã Graça que levantou a mão, então eu vou falar da minha Daiane, o Denilson, a Adri, que está participando hoje aqui a primeira vez, a Eliana também, vocês participam, gente, tá? Irmã Graça, vamos falar, pode falar, irmã Graça. Sem medo de errar. Assim, nos dias de hoje atuais, assim, irmão Josafá, Deus envia mensageiro como anjos para fazer alguma coisa que ele queira fazer?
É mais difícil, irmão, porque tudo isso representava uma construção que Deus está fazendo, aonde quando ele manda o filho, termina todas as revelações, ou seja, já está tudo pronto, já está tudo feito. Então, agora, ou seja, as revelações apocalípticas, que fala do final, já foi dada. Não vai ter mais acréscimo nenhum. Não vai precisar abrir mais mar, o Rio Paraíba, que é aqui perto, não vai mais abrir para ninguém passar, né? Não vai ter mais peste, ou seja, então não tem mais, agora é só esperar o cumprimento das coisas. Qual que é o cumprimento? Só falta uma promessa agora de Deus, só uma. Qual que é? A volta do Filho novamente. E nós estamos aguardando a segunda volta, quer dizer, a segunda vinda, né? Deus prometeu no Velho Testamento a primeira vez que ele viria, ele vem a primeira vez, aí acaba o Velho Testamento. O Velho Testamento se cumpre com a vinda de Jesus. Aí acabou. Aí ele volta e fala, eu vou voltar para buscar vocês. Então essa é a promessa que segura o Segundo Testamento. Quando Jesus vier buscar nós e voltar, o que acontece? Acaba o Segundo Testamento também. Acabou, entendeu? Então só falta isso, viu, irmã? Então não vai pegar uma vara aí, achar que o rio vai abrir aí, que vai acabar se complicando. Não vai abrir, não. Né? Tá bom. Deus abençoe. Amém. A irmã Raimunda Carvalho. Então, gente, ó, a próximo sábado. Sim, pode falar, quem estava falando. Josafá, boa noite. Eu entrei agora, tô atrasada. Sabe Chegou que veio atrasado, né? Eu estava trabalhando. Não. Você sabe que quando dá o sinal tem que entrar para dentro da sala de aula. Quando dá o sinal tem que entrar. Não vai chegar atrasado, não. Então, semana que vem, pessoal, tá? A gente viu que dá para a gente ler, acompanhar mais. Provavelmente na próxima aula a gente vai passar aí uns 8 capítulos. A gente vai passar mais, tá? 8 capítulos por aí, que eu acho que dá para a gente ler mais. E eu vou ver se eu trago Irmão Josafá, e o que é bom também, né, irmão, é que é rápido, a gente entende, depois dá para ir debatendo, né? Aí já tira as dúvidas e a gente vai mais rápido e aprende melhor, né? É bom. Volto a falar para Gostei. vocês, ó. A Bíblia de vocês não é ficar lindinha, bonitinha, igual a gente era lá na CB. Ficava lindinha, a gente não tinha nem marca de uso. É para vocês marcar mesmo, gente. Marca. Quando vocês abrirem, você vai ver aquela marcação e a sua cabeça vai fazer você lembrar por que você marcou aquilo ali, naquele lugar. Então é para usar sim. Faça as marcações aí do lado, pega um lápis que fica fácil para você apagar se você precisar, marquem. E quando estiver ouvindo, vocês tiverem dúvida, marca na hora. Peraí, estrelinha aqui, você marca. A hora que o Josafá parar lá, a pausa para fazer os comentários, eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer o questionamento. Façam, gente. É para fazer mesmo, tá? Eu faço a mesma coisa aqui, tá? Minha Bíblia tá toda marcada aqui. Então, a gente vai fazer. A próxima, eu vou ver se eu trago aqui a narração do Sidney Moreira, eu vou ver se eu acho, tá? Ele faz a narração na nossa Bíblia normal. E aí depois, eu deixo... essa que você trouxe. Oi? Eu acho que você trouxe a do Cid Moreira, foi a primeira. A única vez, né? Aí eu vou deixar com que vocês depois escolham, tá? Qual que vocês acharam melhor e a gente segue. Repare, Josafá, a irmã Pedra já falou que tem 32 perguntas só para você. Eita, nós. Irmã Pedro, tá bom, pode separar. Depois a gente vai fazer um dia só para trazer essas perguntas aí. Então, eu já acho ouvi do Cid Moreira também, é muito boa a narração dele. É igual assim, você tá falando, a nossa Bíblia. O Cid Moreira é fantástico. Talvez a gente consiga fazer a leitura de 10 capítulos. Se conseguir fazer a leitura de 10 capítulos, gente, a gente vai terminar esse culto bem mais antes. Provavelmente aí, eu chuto aí uns 4 meses a mais, 5 meses para frente, a gente vai terminar a Bíblia. Tá? A gente vai... Não, é porque é um sábado só por mês, né? Não, mas eu não sei, vamos ver o que a gente vai dar para ver. A gente vai ver se consegue terminar, talvez no final desse ano ou no comecinho do ano que vem. E aí vai ter o segundo. Na segunda vez, aí vai ser bomba. Aí é que a gente sai de um patamar e vai para outro, que é discussões teológicas, tá? Aí eu vou fazer perguntas, eu vou mostrar coisa para vocês, porque é normal, gente.
A primeira leitura a gente conhece a Bíblia, a gente vai ter bases da Bíblia e, querendo ou não, você vai levantar perguntas na sua mente, linhas de questionamento, linhas teológicas, tá? E aí, na segunda vez, a gente vai para o campo mais apurado, mais afinado. Tá bom? Irmã Pedra, pode falar, irmã Pedra. Eu queria saber se aquela Bíblia, o Andrews, é boa. Qual Bíblia? O Andrews. Eu não conheço, irmã. Essa Bíblia eu não conheço, tá? Não sei falar. Ela é muito diferente da nossa? Não, é da Adventista. A única coisa que eu posso... Ixi, sai fora. Sai fora, irmã. Ai, Senhor da glória. Meu pai do céu. Me dá até coceira que essas seitas vêm perto de mim. Meu Deus, isso é seita. Meu Deus do céu, o negócio lá é brabo. Eu estava estudando as coisas delas aqui. Jesus amado. Adventista, Testemunha de Jeová. Gente do céu, nós saímos de uma igreja que é igual a elas. Viu? É uma seita. É complicado, rapaz. Lá você tem que confessar Ellen White, você tem que acreditar nela. A mulher é uma falsa profetisa, profetizou um monte de coisa que não cumpriu, que era mentira. Ah, para com isso. Né? É melhor. Eles acreditam, gente. No final do dia. Oi, irmão. É melhor ler os livros do Monteiro Lobato. É, melhor. Eles acreditam em cada aberração. Eles falam que as almas vão ser. Como é que fala? As almas que não se salvaram vão ser liquidadas, vão deixar de existir. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é um tormento eterno. Ou seja, a alma não some. A alma é um pedaço de Deus. Então, por isso que ela é eterna. Bom, gente. Irmão Josafá, aquele hino que Deus me deu a graça de cantar, ele é dessa igreja aí. Não, esse hino, irmã, ele é o hino da... Eles falam bem de Jesus, né? Não, mas eles têm outras versões. Tem a da harpa cristã, que é uma, tem a do cantor cristão, que muda algumas coisas também. Aquele hino é muito lindo. Aquele hino Ruge Cruz é lindo demais. Muito forte. Muito lindo. Bom, irmãos, tá bom assim, então, por hoje? Ficou bom? Né? Eu vou encerrar, então, aqui. Tá? Eu vou encerrar a gravação. Outra coisa que eu preciso falar aqui pra vocês. Eu tô gravando aqui, mas não vai aparecer ninguém, tá? Vocês fiquem tranquilos que não vai aparecer ninguém. E outra coisa, não esquenta a cabeça. E quando coloca lá no vídeo estudo bíblico, recebendo passa longe. Eles não gostam. Eles passam longe, então eles não vão entrar para ouvir, não vão te ver, não vão saber nada. Tá? Você quer assustar um CBN, você fala de estudo bíblico para ele, põe uma Bíblia aberta na sua mesa, na sua casa. É verdade. Eles não gostam. Agora vai falar que tem um profeta lá. Eu fiz isso, irmão Josafá. Eu segui os conselhos. Aí eu coloquei todas as Bíblias que eu tinha, coloquei na estante. A hora que os irmãos entrou, tinha a Bíblia aberta, Bíblia fechada, Bíblia em cima do braço do sofá, todas que tinha em casa. Eu coloquei tudo. O caderno aberto, que eu tinha pego uma das cartas, e eu achei interessante os pontos, porque a gente não sabia nem o que era graça, né? Então, o meu primeiro ponto ainda que está anotado era a graça. E a graça de Deus não era CCB, sabe? Eu peguei uma carta e escrevi ela. Os pontos da própria carta, sabe? Aí, como eu não sabia falar, hoje a gente já sabe, né, irmão? Aí eu peguei um caderno e fui lendo para eles. Ixi, foi assim que eu fiz, de uma carta, irmão. Eles devem ter falado assim. De uma das primeiras cartas. Eles devem ter falado, mas que prova nossa hoje. E eu falei das obras, sabe? Eu cheguei e falei assim, olha, irmão, e foi o irmão que pregou a última palavra. E olha o que fala, que não é por obras, é pela graça. Aí fui lendo, sabe? Para eles. Mas eu não falei que era uma carta. Ou seja, né? Eu não precisei dar satisfação para eles nessa parte, né? Mas foi muito bom. E se eu falo, se algum dos irmãos às vezes não saber, pega uma daquelas cartas dos irmãos lá, que é explicadinho. Os irmãos marcam os pontos que tá na carta e é só decorar aquilo lá e ver dentro da palavra já é. Gente, a Bíblia deixa claro. Não é pelas obras. Bíblia fala claro, ainda diz por quê, não é? Para que ninguém se glorie, é por graça. Isso é lindo. A gente fala, meu Deus, Jesus fez tudo.
para me salvar, ele só quer me salvar, só está pedindo que eu confesse ele. A gente tem que confessar assim: Senhor, tu é o único salvador. É isso que é a confissão. Não tenho por onde, Senhor, eu preciso de ti, né? Me aceita, é verdade. Confissão. Não tem outro caminho, isso é lindo, gente. E se a CCB abrisse os olhos para isso, meu Deus do céu, quanta gente quer se converter lá. É a maior igreja pentecostal, gente. A segunda maior, foi a primeira no Brasil, por causa de 1 ano a mais do que a Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal. Mas eles não gostam, viu, irmã? Provavelmente eles não voltam nunca mais. Eles não voltam nunca mais. O CCBano me vê aqui, eu sou doido para bater um papo com ele. Eles cortam o caminho. Teve um que parou, abriu a carteira, fechou e voltou para trás. Eu falei assim: tá botando dinheiro, eu tenho aqui, meu, vem. Eles vão embora, rapaz. Eu fico triste com isso aí, porque eu gosto. Ô, irmão Josafá, isso daí é triste mesmo, porque eu comecei a fazer hidroginástica, até comentei com os irmãos na segunda-feira, e aí tem uma irmã que ela tinha um amor tão grande, né, assim, que demonstrava, né, por mim e pelo Nilton. Então, convidava a gente para ir nas festas assim, que ela fazia, no noivado do filho, aniversário da filha. E aí ela faz hidroginástica lá. Nossa, irmão, precisa de ver o jeito que ela dá a saudação para mim, assim, que, sabe? Aí tem uma outra, ela vai lá, salda, beija, sabe? Aí o Nilton falou: mas você fica triste com isso? Eu falei: não que eu fique triste, eu fico triste por ela, né, irmão? Porque a gente é tão cego, né, irmão? Não consegue enxergar. É falso. Isso é falsidade. Exatamente. Se ama de verdade. Exatamente. Ama de verdade. Eu não ligo. A minha sogra, uma vez, eu entrei na casa dela e ela tava brava. Isso aí já tem uns anos. Porque os irmãos não vêm me ver, eles não vêm me visitar, não estão querendo me vir aqui. Eu falei para ela: mas você quer que o povo venha aqui para ficar olhando a sua vida, olhando as coisas que você faz, as coisas que você tem? Quando eu expliquei isso para ela acordou, nunca mais ela achou ruim. Eu falei: se eles não estão vindo é porque não gostam. Agora, imagina uma pessoa que não gosta tendo que vir aqui na marra na minha casa. O que ela vai fazer aqui? Ela vai ficar de pé olhando assim para você. Você está conversando e fica só te olhando. Ou seja, é melhor que não venha. Meu Deus, que não venha. As pessoas que te amam sentem falta. E vem, tá? E pronto, tá bom assim. Para mim tá bom, não acho ruim, não. Olha só, irmão. Teve uma irmã que ligou para mim, falou agora não, faz tempo já. Falou: irmão, eu quero fazer uma visitinha para você, tô com